Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, domingo 20 de dezembro, agora 20 horas e 8 minutos, a 52 minutos do final do dia e da semana. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. Visite o site, confira a diversidade de coins e tokens que você pode adquirir diretamente da Jazz, e você pode, claro, tem já o botão ali para fechar a negociação diretamente no WhatsApp assim que você receber, e é via o site online a cotação de compra ou venda, como preferir. O título do nosso podcast é A Média Fica no Meio, um tanto óbvio, né? Mas é sempre bom ser dito como tudo aquilo que é óbvio. Então, por isso aí a moça com a forca aí cortada no meio. A gente estava pensando em colocar uma fruta, alguma coisa assim, mas achamos essa imagem aqui. Então, por que nós estamos falando isso? Bom, porque às vezes a gente se esquece e precisa ser lembrado, e em geral isso acontece de uma maneira um pouco dolorosa, tá? A gente está olhando aqui o gráfico diário, mas eu quero ilustrar isso aqui para vocês. É no gráfico semanal, quando a situação ela está ainda mais exacerbada, não chega ainda a ser dramática, porque ela ainda está engraçada. Tá? Então não é um drama ainda é uma alegria. Então o que nós temos aqui? A gente tem a média móvel, mais especificamente a média móvel ponderada dos últimos 20 períodos, nesse caso então a média móvel das últimas 20 semanas, e ela está nesse momento aqui tocando os 16K, nós estamos aos 23.500, quase 24, né? Chegamos a fazer um teste ali perto hoje, retornamos. Então, o que pode acontecer? A gente pode ficar com uma área abaixo da média proporcional, ou proporcional não, né? Mas bastante próxima do que nós estamos acima, e até agora, até o momento, é a maior expansão acima da média móvel. Ela pode estar continuando, ela pode ir para a Lua, ela pode atravessar a Lua, ela pode chegar para Plutão, mas ela pode e tende, como toda a curva, regredir à média. Só que como a média móvel, a média se move, e tal sendo ela sobe. Nesse caso, porque os preços mais recentes são superiores, então ela pode subir também, diminuindo a intensidade da queda, não obstante, não anulando a ideia de que no final das contas a média fica no meio. Então a gente pode ter aqui, mesmo com a média fazendo essa trajetória sinuosa, a gente tem aqui períodos em que estamos abaixo da média, períodos que nós estamos acima da média. Se vocês forem olhar, isso aqui tende a se cancelar. Tá? Então, o que acontece aqui? Nós estamos com a maior expansão até agora acima da média, o que é capturado aqui pela maior altura do histograma MACD. Porém, nós não estamos no topo do RSI. Aqui nós estamos em 79,20, quando aqui o pico foi 79,76. Então, aqui nós tivemos um RSI maior, que foi exatamente aqui no segundo candle após o pico nos 14K. Então, candle da semana seguinte, ali nós tivemos o pico do RSI, que ainda não foi cruzado para cima. Então, muita atenção, porque nós estamos aqui com um pico muito maior do que esse anterior, quase 100% acima, vamos dizer uns 85, 90% acima desse aqui, que é o atual, porém o RSI está praticamente ao mesmo nível, ainda abaixo. Então seria isso aqui uma divergência gigante do RSI, gigante não em termos de diferença entre elas, talvez no preço, mas não no RSI, mas o fato da gente estar bem acima aqui e ainda abaixo aqui, ainda que por pouco, talvez sinalize de que essa nossa alta, embora seja bem pujante, ela está subindo, se destacando bastante, é o topo histórico, ela não tem tanto volume assim, e esse movimento já pode estar chegando aqui nos seus limites, que ele já cruzou tanto em preço quanto em histograma MACD. Então, muito cuidado, tá? E a gente lembra que o histograma MACD ele se destaca quando a média móvel dos 12 últimos períodos fica bastante mais acima do que a dos 26. E essa diferença aqui é filtrada mais uma vez. Então, é a média da diferença das médias, né? Então, muito cuidado aí quando a gente vai
fazer essas decisões de compra e venda, nós podemos estar esgotando então a nossa movimentação. Então isso aqui já poderia encerrar o nosso podcast, mas a gente gosta de investigar um pouco mais as razões e dar uma olhada no curto prazo também, o que pode esperar. Então nós vamos olhar agora Bitcoin diário, já estamos olhando, e nós vamos olhar também os demais indicadores, que aliás eu não olhei antes, tá? Essa vez eu não fiz a preparação, que é dar uma olhada antes no US 10Y, que é os yields dos títulos de dívida, o SPX, que é o SP500, e o DXY, né, que é o DIX, né, como eu gosto de chamar, que é o dólar index. Mas vamos olhar isso aqui juntos, vamos trabalhar junto, né? Nós também, é bom sempre avisar, a gente está pensando em umas modificações no nosso programa para o ano que vem, e a gente vai fazer uma experiência ali com o programa ao vivo, vai usar o Hangouts, e a gente vai colocar o link aqui para quem quiser participar, pode entrar ao vivo no programa, tá? A gente teve essa ideia hoje, a gente ainda não desenvolveu isso, mas acho que seria uma experiência bem bacana, né? E daí se der errado, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou passar para o chart aqui, que se vocês assistem aqui, não deve ser para me ver, né? É para acompanhar as análises com toda a atenção. Então a gente vai deixar a Bitcoin de lado daqui a pouquinho, só vamos fazer essa análise aqui do diário. O diário ela está numa situação um pouco mais tenebrosa, que ela é dramática, tá? Que não tem nada de comédia. Olha aqui a divergência no RSI, a gente fez a sanção sem fazer novos topos no RSI, que é um péssimo sinal, e depois que a gente teve aqui esse arranque, nós ainda não revisitamos o pico, a gente já fez um pico aqui no RSI. Por conta disso, a gente vê aqui um retorno à média, apontando para o título, a média fica no meio. Então a gente pode ter um retorno ali aos 20k, então pelo menos até os 22 a gente pode ter um recuo. Se dali para diante ele vai acelerar, é outro ponto. E notem que aqui em toda a extensão do gráfico, que começa a saber, em junho, então nós estamos 6 meses atrás, a gente tem 6 meses de dados aqui, nós estamos na máxima extensão do MACD, provavelmente que em função desse disparo aqui, mas o volume ele está normal, tá? Ele está extraordinário, ele está acima do ordinário, ele rompeu o trigger aqui, que é essa região, esse fog, né? Essa região shade, essa região sombreada, transparente, em tom de cinza, ela é a média móvel aritmética dos últimos 200 períodos, nesse caso aqui os últimos 200 dias, nós estamos operando acima dela, vamos apenas confirmar sim, levemente, mas sim, e isso aqui nos aponta para um movimento razoável. A gente pode ter aqui feito um stalemate aqui parado de subir. Não é uma grande troca de mãos como aconteceu naquele maravilhoso movimento lá no fundo em março. Vamos mostrar aqui. Eu tenho que voltar para o semanal. I'm sorry. A gente volta aqui, onde a gente teve o maior volume. Vamos provar isso. Vejam aqui. O maior volume da BTC em toda a sua história foi aqui no fundo, no volume semanal, foi no fundo em março. Então, aqui foi a maior troca de mãos que aconteceu. E aí que eu tiro o chapéu para as baleias, porque elas compraram aqui a $4.000, algo que agora está valendo praticamente de 4K. Então, elas fizeram 6-1 em 9 meses, né? Então, foi um investimento em tanto, né? E é isso. Então, o que nós voltamos agora? Voltamos para o diário e continuamos a nossa análise. Perdão pelo parênteses. Então, nós não estamos tendo aqui um movimento com grande volume, uma grande troca de mãos. Então, pode ser apenas uma pausa para que ele encoste aqui e faça esse movimento aqui, tal qual eu apontei aqui, com muito exatidão, né? O pessoal fala assertivo. Assertivo não é quem acerta, porque acerta é com C e 2 S é outra coisa, tá? Assertivo é colocado de uma maneira que não é nem positiva nem leniente. E leniente é, o que tu quer tá bom, tá? Não tem nada a ver com Lenin, tá? Então nós temos aqui esse topo e em função do volume fraco a gente vê ele tendo uma dificuldade de seguir adiante, mas uma dificuldade de se movimentar para baixo também. Então a gente pode estar iniciando aqui uma fase de lateralização que pode iniciar uma realização, o que é sugerido pelo RSI, mas a gente não tem nenhuma outra evidência, apenas pela aparente perda do fôlego, overstretch aqui, o histograma aqui tá demasiadamente
expandido, a distância entre a média móvel dos 12 e 26 períodos está atingindo os máximos, e se os preços se mantiverem aqui, o histograma tende a recuar, porque a média móvel de 26 começa a ganhar distância e a de 12 começa a se mexer menos porque os preços estão parados. E aí o histograma começa a cair, isso deve sinalizar a saída para alguém que está se orientando por isso. Então, olhando o semanal, a gente não tem uma indicação de queda, apenas uma sobreextensão. Olhando o diário, a gente tem uma divergência RSI, que é higher highs no preço, altas mais altas no preço e não no RSI, respectivamente. Isso é um sinal de divergência, mas isso não é suficiente para indicar uma reversão. Não é suficiente para indicar uma reversão. Então, vamos dar uma olhada. A prova disso é que nós tivemos todo esse período aqui de divergência RSI e continuamos subindo e estamos subindo ainda mais, tá? Mas a gente vê essa possibilidade. Vamos dar uma olhada agora nos drivers. Vamos dar uma olhada no BNB, porque embora nós não estejamos com um enorme volume na Binance, nós podemos dar uma olhada aqui sim na BNB, porque ela está liderando em volume, mas não é predominante. Aqui nós estamos no mesmo nível aqui nos preços e aqui nós não estamos no mesmo nível no RSI. Também é uma divergência, mas a gente não chegou a fazer um topo, que é o diário, tá? E a gente segue aqui numa tendência de alta, a gente está com o histograma apontando para cima, só que se a gente olhar os ciclos aqui, a gente está chegando aparentemente num topo, mas apesar do volume aqui, a gente pode ter condições de se manter. Essa sombra em cima, recentemente a gente viu, isso aqui é Sellers Dominant. Se a gente for olhar aqui os picos, todos eles têm aqui uma sombra superior. Então, como a gente está terminando o dia, isso pode ser aqui uma fim de curso e a gente pode ter uma realização, nesse caso aqui, visitando aqui o suporte, onde seria isso, ao nível dos 26, 27. Então, isso poderia estar vindo. Isso deve acontecer, então, nos próximos 2 a 7 dias, uma movimentação assim, se a gente tomar como base o que aconteceu aqui, tá? Na realidade, no próximo dia, porque aqui a gente caiu até os 27, aqui levou 2 dias, então entre 1 e 2 dias. Então vamos dar um pouco mais de tempo, 3 a 4 dias para ele chegar lá. Caso essas sombras no topo aqui, associadas a uma divergência RSI e uma sobreextensão aqui não é sobre, né, mas é um pico no MACD histograma, a gente tem então aqui uma reversão e isso deve ser suficiente para segurar a extensão da Bitcoin e aí provavelmente causar um recuo. Vamos dar uma olhada que eu botei mês, perdão, é semana. Não faz sentido analisar o BNB no mensal, né? Ele não tem um histórico tão grande assim. Bom, aqui no que nós temos, tá? Último pico aqui que a gente teve com grande volume na semana e aqui um pico maior, porém menos volume e o RSI aqui não confirmando e o MACD aqui fraquíssimo, tá? Muito próximo os dois. Então, aqui na semana a gente vê aqui uma boa indicação de um topo. No gráfico semanal a gente vê uma boa indicação de um topo no RSI. Nesse caso, a gente deveria iniciar aqui primeiro um retorno à média, onde é que fica a média aqui? Aos 29, tá? Logo abaixo dos 30, e aí a gente tem que ver não se ele se vira nos 30, mas se a média suporta então os preços. Do contrário, bom, aí a gente vai iniciar uma trajetória como a gente viu aqui, tá? Nesse caso, a gente pode recuar até onde o volume se apresente mais forte, que foi nesse caso aqui. Vamos dar uma olhada nele, que nível que é. Aí a gente poderia recuar até os 22. Então, se nós perdermos os 29, a gente pode ir até os 22. Então, nós temos aqui os pico anterior, que a gente acha que não vai ser batido. A gente acha que esse movimento acabou. Por que a gente acha isso? Porque a gente não gosta da BNB? Não tem nada a ver uma coisa com outra. A gente não tem nenhuma opinião sobre a BNB. Mas a gente está com pouco volume aqui. E a gente acha que isso é suficiente para, associado a esse RSI, um fraco MACD, marcar um fim de curso, tá?
Porque se nós estamos perto de um topo e a gente não está com bastante volume, a gente acha que a probabilidade dele continuar subindo e rompendo é pequena, tá? Nesse caso aqui, então, a gente acha que não sobe mais, e isso é um não sobe mais também para Bitcoin. Então, essa é a nossa conclusão no endógeno, que é um sinal interno, que é a Bitcoin não deve subir mais no gráfico semanal. Tá? E no gráfico diário, então, a gente pode ainda ter alguma oscilação, mas a gente deve recuar. Assim sendo, nós achamos que os 24 não vão ser rompidos. Tá? E aí a gente vem pro exógeno, que daí é a SP500, tá? O SP500 está com volume no limiar do extraordinário ordinário, tá? Ele está fazendo higher highs, mas ele não está altas mais altas, mas ele não está fazendo altas mais altas no RSI, como vocês podem ver aqui. E a gente tem uma situação muito semelhante, mas isso aqui é o semanal, né? No MACD, que ele está bastante fraco aqui, ele está com uma proximidade muito grande entre as médias móveis 12 e 26, que é isso que ele mostra quando o histograma está perto do zero. Então, ele está horizontalizado. Vamos dar uma olhada no diário, o que a gente pode esperar dele, que é bem difícil. Ó, tivemos aqui um dia de forte volume e queda, e a gente acha, então, aqui a gente está cheio de divergência, aqui, né? Vocês podem dar uma olhada, Opa, perdão. Vocês podem dar uma olhada aqui, os preços seguiram numa leve inclinação, mas o RSI está horizontal, tá? E a gente pode então fazer aqui um recuo, testar essa média. Se a gente tiver abertura segunda-feira com uma baixa fechando abaixo dessa média aqui, isso pode disparar uma realização. Pá, faz tanto tempo que eu não uso esse termo. O que é uma realização? É quando o pessoal vende, né? E cai rápido. Então, 3.680, fechamento do dia abaixo do 3.680, que está bem perto, pode disparar uma realização. A gente usa a média móvel ponderada, tá? Por que ela é ponderada? Porque ela é cometida, né? Não, na realidade a gente multiplica os valores pela proximidade pelo distanciamento do início da janela. Então, quanto mais próximo, mais recente, maior o peso. É isso aí. Essa é a regra, tá? Então a gente tem espaço para cair. Cair até onde? Bom, até a hora que o governo começar a comprar, né? Exatamente isso, tá? O governo começa a comprar. Ah, não é o governo, é o Federal Reserve. É porque o governo mandou, o Federal Reserve mandou, manda no governo, tanto faz, é uma coisa só, né? Apesar de ser privado, o Federal Reserve, ele e o governo trabalham junto, tá? Para quem tem dúvida, é só ler os artigos que tem sobre essa política fiscal e financeira dos Estados Unidos. Monetária, né? Esse é o termo. Então, vamos adiante. Então, pelo SP500, a gente vê aqui um fim de curso também. Isso aqui é um sinal para a Bitcoin, que é um sinal, é um driver externo, né? Mas é um driver relevante. E a gente vai aqui para o dólar index. Vamos dar o dólar index, não vale a pena olhar no diário, tá? A gente tem que olhar ele no semanal. Então, o que nós estamos tendo aqui? Vamos dar uma olhada aqui. No semanal, a gente ainda não está no sobrevendido, tem espaço para cair, apesar aqui dele estar numa tendência de baixa, aqui o MACD com um histograma com uma declive, ele aponta então para continuidade da queda, ou seja, a média móvel de 12 dias está se afundando em relação a 26, né? Mas nós não estamos indo sobrevendido, tem espaço sim para cair, mas veja só que nós estamos fazendo um novo fundo, mas aqui nós não fizemos um novo fundo. Então aqui a gente está com uma bullish divergence, muito interessante, né? Então vamos ver se ele tem capacidade então de subir. A gente está um pouco acima do fundo que teve aqui. Então a gente poderia estar fazendo aqui uma visita aos 89, 88, como a gente já fez ao longo dessa semana, não tão fundo na casa do 89, 89.0, que é esse fundo aqui, esse nível, tá? A gente pode fazer uma visita aqui, estamos 89 ponto alguma coisa, não 89.0. Marcaria aí um fim de curso, na nossa opinião, talvez já estejamos num fim de curso, e a gente deve iniciar uma trajetória upward. Então, subindo até os 92, uau, alta até os 92, que absurdo. Seria o esperado, porque em todas as recuperações aqui nós tivemos teste essa média. Então, a gente pode chegar aos 92.5, 93,
que é considerando um leve excesso aqui na média, e isso seria suficiente para desencadear uma realização de lucros, na nossa opinião, né? No SP500 e na Bitcoin alongside as well, né? Isso seria muito interessante, tá? O ouro deve apanhar também nesse caso, tá? E aí, por último, então, não, por último não, vamos dar uma olhada agora no driver do dólar index, que é esse cidadão aqui, o par euro-dólar, tá? Aqui a gente também está dando sinal, aqui tem um super sinal de topo, tá? Nós estamos com higher highs aqui nos preços, altas mais altas, mas não estamos com altas mais altas no RSI, e o MACD aqui está muito próximo aqui do zero, tá? Com uma força muito pequena, uma proximidade muito grande da média 12 de 26, que representa aqui para uma pequena altura no histograma, apesar de ele estar com um aclive apontando para cima. O fato dele não estar ter feito um pico no RSI, pode ver que ele já começou a descer, sem exceder o anterior, enquanto aqui ele excede, é uma divergência. Como ele está perto de um topo aqui, a gente vê a possibilidade, então, do euro-dólar estar interrompendo a sua trajetória altista, e nesse caso o dólar index estaria interrompendo a sua trajetória baixista, tá? A gente está perto do pico aqui, esse aqui é o euro-dólar, tá? Então a gente não está rompendo, ou será que rompeu? Eu mostrei aqui no último podcast, a gente recém rompeu essa linha, mas no semanal a gente não está fazendo novos picos, tá? Então, embora no mensal aqui ele tenha espaço, no semanal não. Então, a gente pode ter um recuo, pode ter mais um teste aqui perto da média, que está aos 1,15, a gente não acredita que ele desça tanto, talvez ele descendo aos 1,19, logo abaixo dos 1,20, já seria suficiente para começar a jogar a média móvel lá para cima. Vamos dar uma olhada aqui, exatamente aqui, ó, mais do que a gente falou. Se ele retestar essa linha de tendência, ele desce até os 1,15, 1,16. Então, vamos lá. Por que a gente está falando isso? Ele rompeu a linha de tendência, mas ele está, na nossa opinião, podem ver aqui, se bem que é de um broker, né? Não faz sentido olhar o volume, né? Mas o volume está caindo, tá? O volume está caindo. Muito interessante isso. Por que não está aumentando, né? Por que o pessoal não está comprando? Então, o euro pode ter terminado a sua trajetória de alta por enquanto, retestar a média móvel aos 1,16. Então vamos lá, vamos voltar aqui para nossa tela e aí a gente faz por último então a análise do dólar e deixa vocês livres para aproveitar o resto do domingo. Está demorado, mas quando é que foi o último, né? Então vamos lá. Euro-dólar parando, tá? Fazendo um topo. Isso quer dizer que o Dixie Dollar Index fez um fundo. Fazendo um fundo, isso dificulta o SP500 e dificulta a Bitcoin a estar fazendo novos topos. Então, eles devem ficar onde estão. E, por último, então, o BNB sugerindo também que fez um topo e que pode, entre parar de subir e cair, nós não temos nenhum driver ao longo da próxima semana que aponta para cima. Isso não quer dizer que vai cair, isso quer dizer que olhando os números que são o passado, a nossa interpretação é que a chance de subir é pequena e que ele deve agora recuar. Por isso que a gente coloca aqui a média no meio. A gente não está dizendo que nessa queda agora ele vai lá e vai zerar, então todo o positivo que ele ficou acima da média, ele compensa ficando abaixo. Não, não é isso. Mas por enquanto ele pode iniciar um recuo. Até onde esse recuo pode ir? Bom, em algum momento ele vai encostar a média por dois motivos, ou porque o preço parou de se mexer e a média subiu, ou porque a média está subindo e os preços estão caindo e vão encontrar ela. Porque impedir a média de subir não dá, porque nós temos muitos valores acima dela. Então ela vai subir a cada novo período, mas os preços podem começar a cair e buscar ela lá também. Então, nós não temos nenhuma perspectiva altista para a Bitcoin na próxima semana, tá? Por causa desses fatores. Então, resumindo, euro cai em relação ao euro-dólar cai, Dixie para de subir e sobe, SP500 para de subir e recua um pouco. Pá, seria fantástico. Se isso aí acontecer, Bitcoin pega o elevador e desce, tá?
quanto ela deve descer. A gente viu ali 22K num primeiro momento, e aí dependendo então do que acontecer, ela pode recuar um pouco mais, ao longo de algumas poucas semanas ela poderia chegar aos 16K, que seria aquela média móvel. Mas é muito cedo para isso acontecer agora, mas você sabe como a Bitcoin é, ela é bastante volátil e ela pode fazer um movimento desse tranquilamente, tá? Então, muita atenção, muito cuidado, melhor dinheiro é o na mão. Até uma próxima. Ah, não. Vamos para o dólar. Vamos para o dólar. E aí a gente faz isso aqui agora. Por quê? Porque faz tempo que eu não faço uma análise do dólar e o dólar em reais interessa mais para o brasileiro, tá? E aí o que, que nós temos aqui? O gráfico mensal nós estamos na média. No gráfico semanal nós estamos abaixo da média, tá? E aí o que acontece? Fazendo uma análise complementar, juntando essas informações, se esse aqui é o diário, se nós tivermos uma valorização no dólar index, nós vamos romper aqui essa média móvel para cima, tá? Que é o que provavelmente aqui deve acontecer. A gente está com o MACD subindo, o RSI subindo também, e a gente pode aqui tranquilamente romper. Então isso aqui é algo a esperar para essa semana, que é o diário. Vamos dar uma olhada no semanal de novo. No semanal, a gente tem um espaço para retornar aqui aos 5,37, 5,35. Então, nós esperaríamos aí um movimento de alta aqui, buscando essa média. A gente acha que a queda do dólar acabou. Então, a gente tem até os 5,30. Isso aí é mais ou menos uns 4, 5% de alta, tá? Não chega a 10, né? Porque 10 seria 50 centavos. Então a gente acha que uns 25 centavos no dólar pode subir, é mais ou menos uns 5%. Isso deve acontecer ao longo das próximas, quem sabe, 2 semanas, mas essa é só a nossa opinião. Pessoal, muito obrigado, até uma próxima. Agora sim, bom final de domingo. Tchau.